pam, 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 pam. Sejam bem-vindos mais um Plantão da Beleza. E com esse jargão, vocês já sabem quem está hoje aqui ao nosso lado. Ela é influenciadora digital, mãe, empresária e hoje operada. Seja muito bem-vinda, Yara Amaral. Obrigada pelo carinho. Pá, 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 pá. O Plantão da Beleza está no ar. Eu juro que eu treinei isso a tarde toda, tá, Yara? Yara, muito feliz de ter você ao nosso lado mais uma vez, né, aqui no Pot Plástica. Isso. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês novamente, com essa equipe linda, para poder relatar mais uma cirurgia de sucesso, né, feita por todos esses profissionais maravilhosos. Eu fico muito feliz e lisonjeada pelo convite. Nós que agradecemos, viu? E hoje, como vocês podem perceber, a nossa mesa tá cheia, né, de profissionais incríveis. Seja muito bem-vindo, doutor André Oliveira. Obrigado, Diego. Obrigado, Yara, pelo aceitar o nosso convite. Estamos aqui hoje pra gente falar, principalmente das cirurgias da Yara, que é a nossa convidada, que acabou de fazer, tá fresquinha, né, Yara? Que aí pode contar tudo aí pra vocês, como que é todo o processo, tirar todas as dúvidas de vocês. Então já manda todas as dúvidas que vocês têm aí nos comentários e compartilhe também essa live aqui, o podcast que tá incrível. Isso mesmo, doutor Alexandre Mota. Seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor. Boa noite a todos, boa noite, muito obrigado pelo convite. Estar aqui no Pod Plástica é muito bom, né? Sempre esclarecedor, falando de assuntos relacionados à cirurgia plástica. Hoje com uma convidada especial, né? E vamos falar de um assunto muito interessante, né? Que são cirurgias de face. E o pessoal quer saber demais sobre isso, né? Que é uma vertente da cirurgia plástica. E estamos aí, vamos comentar tudo sobre. Dr. Leonardo Caldeira também, seja muito bem-vindo ao nosso Boa noite, Pot Plástica. pessoal. Como é que vai? Tudo bem? É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Sempre é um prazer aí estar com quem eu trabalho todo dia, claro. E hoje com a Yara aqui também, que está participando com a gente. Obrigada. Isso mesmo, Yara. A gente quer saber tudo sobre o seu processo, do seu pré-operatório, do seu pós-operatório. Mas antes, conta um pouquinho pra gente por que a rinoplastia. Foi uma questão mais estética, uma questão respiratória? Quando você decidiu e o porquê? Então, na verdade, era algo que eu tinha uma vontade de fazer, a minha rinoplastia. E aí, numa conversa com o Dr. Léo, né, ele é que faz todos os meus procedimentos faciais, né? Cuida de toda essa minha beleza. E a gente conversando, eu falei, doutor Léo, talvez pensando em fazer uma rino, o que você acha? Aí ele deu opinião, Yara, a gente pode estar fazendo o levantamento da ponta nasal. Isso ele já fazia com os procedimentos estéticos. Mas era aquela coisa passageira, né, doutor Léo? Assim, Sim. durava um tempo e depois voltava. E aí eu queria fechar também um pouco a aba, aí ele me explicou. Por que então a gente não pensa numa coisa assim mais duradoura, né? Que vai durar aí pra sua vida toda, a questão da rinoplastia. Então era algo assim que eu já tinha, mas com o Dr. Léo a gente amadureceu essa ideia. Ao invés de a gente ficar fazendo os procedimentos estéticos faciais, que a cada 3 meses eu estaria está indo lá na clínica fazer, entendeu? Eu falei, então vamos fazer a rino. Mas foi mais uma questão de estética, que eu acho que ia deixar o meu rosto com mais harmonia, e realmente deixou, entendeu? E aí eu falei, então vamos fazer. E ficou esse resultado incrível. E hoje você sente pelo menos uma melhora também na questão da respiração? Com certeza. É um ponto assim que eu não sabia, porque a gente né, que é leiga na questão dessas partes, né, de médico, a gente acha que é só na questão da estética, mas não. Na questão da respiração, gente, melhora muito. Então, se melhora a respiração, melhora o sono, melhora a qualidade de vida. Então, a estética aliada com a questão da funcionalidade no seu dia a dia, melhorou muito a minha respiração. E parou de roncar, né, Yara? Você roncava muito. Melhorou a parte da apneia também, Yara? O Peixão sempre reclamava ali que ela roncava muito. Mentira, gente. E aí, doutor André, eu queria que você também explicasse aí pra nós como que foi todo esse processo. Então, porque a Yara tocou num assunto importante, porque quando a gente faz a rinoplastia, hoje também, não só a parte estética, a gente mexe na parte funcional também da cirurgia. Então a gente aproveita, já faz ali a septoplastia. Muitas vezes o paciente tem um pouquinho de desvio, incomoda muito a respiração. Pode fazer também a turbinectomia. Então a estética está aliada junto com a parte funcional. Então melhora muito a qualidade de vida do paciente, melhora o sono, como a Yara
falou. Então não só é estético, hoje também é funcional. Doutor Alexandre, explica pra nós como que funciona a cirurgia em si, qual que é o procedimento, quais são as técnicas que hoje nós utilizamos para fazer uma rinoplastia. Então, Diego, a rinoplastia, ela evoluiu muito ao longo das décadas, né? Há décadas atrás a gente usava técnicas que eram técnicas que a gente chamava de rinoplastia fechada. Eram técnicas que deixavam cortes apenas internos, né, e que muitas vezes não estruturavam bem o nariz. E isso levava a um problema futuro, que com a cicatrização pós-cirurgia, essas estruturas dentro do nariz se desviavam e levavam a problemas funcionais. Então você tinha uma melhora muito boa da estética, mas você tinha a médio e longo prazo problemas funcionais, problemas respiratórios, ronco, apneia do sono. E aí ao longo das décadas a rinoplastia foi evoluindo. O que a gente faz hoje e o que foi feito na Yara é o que a gente chama de rinoplastia moderna, que é uma rinoplastia estruturada aberta. Então o que é que nós fazemos? A gente parte do princípio que o nariz é uma estrutura cheia de ligamentos e a hora que você mexe, esses ligamentos são lesionados e nós precisamos reconstruir isso. Como que nós reconstruímos? A partir de uma estruturação interna do nariz. E o que a gente usa para estruturar o nariz? Cartilagens. No caso da Yara, a gente usou uma cartilagem da costela. Então ela teve a necessidade de tirar uma pequena cartilagem da costela. A Yara já tinha feito um procedimento na mama, então ela já tinha uma pequena cicatriz. Nós usamos a mesma cicatriz para tirar essa costela. E através dessa cartilagem da costela, nós conseguimos dar toda uma estruturação para esse nariz, para que haja uma cirurgia duradoura e com melhora funcional. Bacana, legal, muito bom, viu? Yara, e diante de todo o nosso protocolo do método CPI, você seguiu ele à risca, né? Eu vejo que você é bastante obediente, né? Muito, muito. Por E isso você- a cicatrização é ótima, né, das cirurgias que eu faço. E me conta ali, o que hoje você sente na sua vida, no seu dia a dia? Você como influenciadora, por exemplo, você sente uma diferença ali nos seus vídeos, no seu conteúdo, até mesmo como você se posiciona ali diante a câmera? Sim, é claro que toda cirurgia que a gente faz, que é realizada, isso mexe diretamente com a nossa autoestima, né? Então a gente se sente mais confiante. Então hoje, quando eu olho os meus vídeos, depois que eu fiz a rino, as gravações que eu faço, me dá mais confiança, mais do que eu já tinha. Eu já tinha muita confiança. Mas você olhar e você falar, nossa, como o meu nariz tá bonito, e você receber tantos elogios, isso é satisfatório. Porque aí você tem a certeza que você fez a escolha certa dos profissionais, entendeu? E que você também, como paciente, se resguardou e cuidou de todo o pós-operatório. Porque isso é muito importante, porque eu vejo muitas pessoas irresponsáveis nessa parte. E aí, muitas às vezes, culpa o profissional. Ah, mas eu não tive uma boa recuperação. Mas você fez o que o médico mandou, porque eu sou muito responsável com relação a isso. Eu sigo a risca, entendeu? Eu ligo, se eu sinto alguma coisa, eles são provas disso. Eu falava, doutor, eu tô sentindo aqui durinho, é normal? Doutor, isso. Eu posso tirar esse negócio aqui antes? Não, vai ficar 7 dias. 7 dias contadinho. Então, isso é muito importante, entendeu? Pro seu pós-operatório e pra ficar bonito com essa harmonia toda. Então, eu me sinto extremamente confiante, radiante. É o que a gente sempre fala, Yara, a cirurgia plástica é apenas ali no 50% do procedimento, o restante é o paciente. Com certeza. A gente precisa que ele realmente siga ali tudo à risca, né, doutor André, doutor Alexandre, doutor Leonardo, porque é fundamental para o resultado e também para a segurança do nosso paciente, né? E é bom a gente falar também que o pós-operatório é todo feito dentro da clínica, né? Então ela tem todo o acompanhamento também pós-cirúrgico dentro da clínica, com os profissionais também que trabalham dentro do método que a gente implanta dentro da clínica. Então, assim, a paciente ajuda, a equipe é totalmente ligada com a gente e também passa para a gente o que está acontecendo. Então a gente consegue acompanhar a relação tanto da paciente que entra em contato com a gente, várias vezes a Yara realmente ligou, chamando, falando sobre as questões dela, o que era a dúvida dela, mas o pós-operatório estava em cima também, já estava passando para a gente como que estava sendo feito. E a gente consegue acompanhar e, claro, o resultado está aí. É incrível. Aproveitando, doutor André, falando sobre a rinoplastia, porque hoje a rinoplastia é considerada uma das cirurgias mais desafiadoras para o cirurgião?
Se não há mais, viu? Se não há mais. No meio da cirurgia plástica, a gente fala que a rinoplastia é a cirurgia mais delicada que tem. Porque ela é uma cirurgia milimétrica, né? Então, muitas vezes, tem que usar até lupa para operar. Né? Porque ali no nariz, né? Como a gente mexe com cartilagens, que são estruturas muito maleáveis, então tem que ser, toda a técnica tem que ser feita milimetricamente mesmo. Então, o cirurgião também tem que ter uma destreza melhor, não pode fazer muitos movimentos bruscos. Então, é uma cirurgia muito delicada que a gente fala. E qualquer centímetros ou milímetros interferem muito no resultado final. Então, o nível de concentração também é muito alto. Então, realmente, a rinoplastia, ela é uma cirurgia que o cirurgião requer uma atenção maior, principalmente porque a gente fala também que o nariz está no centro do rosto, né? Então, quando a gente olha, a primeira coisa que a gente vê um paciente é o nariz, né? Que está bem no meio. Então, o nível de entrega também é altíssimo para a gente entregar um excelente resultado. Então, cada detalhe é importante no nariz, né? Por isso que a cirurgia da Yara foi uma cirurgia aí de 7 horas, quase 8 horas, porque a gente estava preocupado com os detalhes dos detalhes mesmo para entregar esse resultado excelente para ela. E hoje a rinoplastia da Yara é referência ali na Unique, viu, Yara? Seu nariz ficou perfeito. Fica de ladinho, Yara. Olha isso, gente. Olha Ficou isso. lindíssimo. E ficou bem natural. Super. Porque normalmente, né, doutora Alexandre, a gente vê essas cirurgias que as pessoas fazem, um nariz muito igual para todo mundo. Isso é verdade. Entendeu? E eu acho que não pode ser assim, porque cada pessoa tem um formato de rosto. Eu sou uma pessoa muito expressiva, eu tenho o rosto com esses ossos aqui mais largos. Não seria isso, doutor Léo? Você pode explicar melhor. Então, assim, não adiantaria colocar um nariz pequeno pra mim, não é, doutor? Assim, mínimo, que eu falo assim. Não tem isso? A gente tem que pensar no quê? Na harmonização facial, né? Como esse nariz vai combinar com o resto do rosto. Uma pessoa com uma boca pequena, por exemplo, e um nariz muito grande, né? A gente tem que voltar assim dentro de um nível. Então, beleza, o nariz até está proporcional, mas a boca está muito pequena. Então, nós temos que aumentar a boca do paciente. Mas no caso, como a Yara já vinha fazendo, né, a harmonização dela há muito tempo, né, Yara? A gente veio equilibrando o rosto dela. O detalhe principal era o nariz. No nariz a gente tem as limitações com o preenchedor, a gente consegue levantar um pouquinho a ponta, tirar uma imperfeiçãozinha, mas cirurgicamente é claro que o resultado é outro. E claro, o encurtamento do nariz não consegue fazer isso com o preenchedor. A gente precisa fazer isso cirurgicamente. Então na Yara, até o que? Encurtar o nariz, empinar o nariz e até a altura, claro, tomou base do que a Yara queria também. Então ela foi mostrando o nariz, né, Yara? E foi vendo ali, vamos ver o que encaixa com ela, até chegar nessa proposta de fazer. Realmente tem que estar harmônico, né, Yara? Tem que estar muito. Realmente, na Unique, nós prezamos por resultados personalizados. E o método CPI, o pós-operatório, ele preza por isso. Então, o paciente vai, não só cirurgias de rinoplastia, mas também as cirurgias corporais, nós prezamos em fazer um protocolo personalizado para o paciente para que ele tenha um resultado condizente com o que ele é e com o corpo que ele quer ter. Então, realmente é uma coisa bem direcionada. Por isso que nós aplicamos bem o método CPI, né? A Yara queria um nariz que fosse mostrar o que realmente ela é, né? Então, tem que ser mais delicado para ela, tem que condizer com a boca, tem que estar condizente com os ossos da face, com as proporções que ela tem na face. Então, realmente é um resultado personalizado, né? E, muito importante o que a Yara falou, não adianta nada fazer uma cirurgia dessa, uma cirurgia extensa, e não seguir um pós-operatório adequado, né? Nós montamos uma equipe justamente para poder indicar o melhor pós-operatório, porque a gente sabe que a cirurgia não é só o ato cirúrgico. Sim, a cirurgia é a preparação, por isso nós desenvolvemos o método CPI, e a cirurgia é o pós-operatório, que tem também um método específico na nossa clínica, que é o método 3R, né? Então, se não tiver essa reabilitação, esse pós-operatório, muitas vezes pode acontecer até eventos extremos da cirurgia não sair nem de perto de um resultado legal. Então tem toda uma preparação, ato cirúrgico e pós-operatório. E tem que estar tudo bem casado, bem alinhado para que saia a cirurgia perfeita.
E hoje um detalhe muito importante, igual o doutor Alexandre falou também, o doutor Leonardo, a cirurgia plástica ser cada vez mais personalizada. Hoje não dá mais para fazer igual era fazer antigamente, né? Uma receita de bolo para todo mundo, né? Então, quando igual veio muita era da Lipo HD para todo mundo, hoje não é mais assim, né? Então, quando a gente pega o nariz, o nariz tudo igual, não é assim, cada rosto ele é individualizado. Então, da Yara, nós fizemos a simulação em 3D, nós pedimos foto para ela, como que ela queria, pra gente tentar enxergar mais ou menos o desejo dela, pra gente fazer muito próximo ali o que ela queria mesmo. Então, hoje é cada vez mais personalizado a cirurgia plástica, e foi mais ou menos isso que a gente conseguiu entregar para ela, né, Yara? Exatamente. Tudo personalizado, né? Quando eu decidi fazer a Rino, a primeira coisa que os doutores falaram, Yara, eu quero saber mais ou menos o que você quer, né? Então eles respeitam muito também a vontade do paciente, mas alinhado também com o bom senso deles. Com certeza. Porque não adianta nada eu também falar assim, eu queria um nariz bem pequenininho, entendeu? E eles, claro que eles iam falar, Yara, não era o meu caso, porque eu queria uma coisa assim, só pra harmonizar. E ficou exatamente como eu queria. Era isso aqui e nada mais. E tudo lá é personalizado, porque eu já fiz remodelação de glúteo com o Dr. André, e ele falou assim pra mim, Yara, como que você quer o tamanho dos glúteos? Eu sou uma pessoa magra, eu não sou uma pessoa corpulenta, digamos assim. A estatura óssea também não é tão larga. E eu falei, doutor André, eu quero algo para melhorar. Eu não quero ter bumbum muito grande, até porque não combina comigo. E ele simplesmente me escutou, deu a opinião dele, né, doutor? Falou assim, vamos colocar tanto. E você vê, ficou uma coisa sutil, né? Justamente, né? A Yara, quando ela foi fazer a remodelação glútea, né, com a bioplastia, ela falou que incomodava e queria algo mais proporcional, igual o nariz, né? Ó, eu quero uma coisa mais sutil, quero deixar o bumbum mais em pezinho, mais bonitinho, mas nada exagerado. Ele falou, então vamos colocar uma quantidade que seja suficiente pra isso, e você vai estar bonita, e dependendo, se você falar, ninguém vai saber que você nem fez, né? Porque não ficou uma coisa assim que dá pra saber Exagerado, que fez. Ficou bem sutil. Tô satisfeita, peixão também. Que é o mais importante, Não né? é mais importante. Aproveitando, Yara, falando do peixão aí, hoje uma mulher que quer um relacionamento firme, estável, ela ali se sente confortável consigo mesma, realizando um procedimento estético, uma cirurgia. Você acha que a partir desse momento que ela se cuida, né? Ela afasta ou não os piabão aí da vida? Eu acho que afasta. Quando ela vai atrair provedores. Provedores. Porque o homem provedor, ele quer uma mulher bem cuidada. Isso é fato, tá, gente? Não se engane. O homem provedor, um homem que trabalha, ele quer ter ao lado uma mulher bonita. Agora, o piabão não tá nem aí, entendeu? O piabão que caiu na rede é peixe pra ele, entendeu? Não o peixão é meu. As piabinhas. Mas o homem provedor, e aqui é prova, os 3 aqui são provas disso, todos têm mulheres bem cuidadas. Mas também eles investem nas mulheres. Tá aí uma grande diferença. Sim. Doutor André investe, doutor Léo, doutor Alexandre, tudo tem esposas bonitas. Então, quando a mulher se cuida, automaticamente ela começa a atrair só coisas boas pra vida dela. Com certeza. Porque ela se torna confiante, com a autoestima lá em cima. Então ela não aceita qualquer coisa pra vida dela. Ela não vai aceitar o piabão. Ela vai querer um homem provedor. E homens provedores são exigentes. Não se iludam, mulheres. Tem que se cuidar. Quer ter um homem bonito, trabalhador, provedor? Se cuida também, entendeu? E outra coisa, eu aproveitei e fiz um laser de CO2, não é, doutor Léo? E aí que ficou, inchada mesmo. Me explica sobre o laser, doutor. Não é? Então, o que a gente faz lá no ato cirúrgico, né? Além de fazer a própria cirurgia, a gente tentou entrar com o laser, porque já que ela tinha um tempo que ela ia ficar ali parada mesmo, e o laser ele tem uma expectativa aí de pelo menos 7 dias, né, para ter essa troca totalmente da pele ali na região onde a gente ia fazer, nós aproveitamos para poder fazer esse laser de CO2, que é um laser ablativo, então ele queima a pele do paciente, e que durante esse processo, nos primeiros dias, também há um edema na região. Então, principalmente em área de olhos, que também era a queixa da Yara. Então, como fez a cirurgia no nariz, paciente sedado, dentro do centro cirúrgico, mais fácil, podemos imprimir uma potência mais alta do aparelho. Quanto maior a potência, melhor então o resultado, porque o processo que vai ser feito ali da troca da pele, ele vai atingir uma camada mais interna. E aí, nesse processo, quanto maior a agressão, maior o processo de reparação.
Ó, Yara, então a gente obteve então um resultado muito bom também, mas claro que o edema na região dos olhos, e ela também se programou fazendo os vídeos, fazendo, né, a sua programação também, que o Instagram dela também não pode ficar parado, né, então tem que ter um movimento em cima daquilo. A gente conseguiu ter esse bom resultado. Eu acho que, é claro, a gente tem que pensar também, o paciente também tem que entender, embora o processo cirúrgico do nariz, aquilo ali, tudo bem, né? Não vai ter ali uma mudança, até porque foi uma rinoplastia estruturada, né? Foi com uma cartilagem que foi feita, não vai ter uma queda ali da ponta. Mas a face em si, ela vai sofrendo alterações com o tempo. Então ela vai continuar envelhecendo, infelizmente. E aí a gente vai ter que continuar fazendo o quê? Processos para poder melhorar ou o quê? Segurar o processo de envelhecimento principal, que é a queixa, né, de todos nós. Isso que o senhor falou é muito importante, doutor. Queria até passar isso para o doutor Alexandre, o doutor André também nos apoiar. A questão do alinhamento ali do pós-operatório. Igual o senhor falou do CO2 na questão do rosto, mas além do CO2, nós também utilizamos algumas tecnologias que fica alguma marca no corpo da paciente em um certo período, né? Sim. Então tem que ter a paciência, tem que entender que tudo tem um período de cicatrização, né, doutor Alexandre? Sim. Todo procedimento tem um período de cicatrização. E não adianta querer antecipar esse período. Nós, com o nosso método de recuperação, nós tentamos agilizar através de reposições de vitaminas, hidratação do paciente quando são cirurgias corporais que perde muitos eletrólitos, né, sais minerais. Então a gente tenta fazer essas reposições para poder melhorar, agilizar a recuperação do paciente. Mas mesmo assim, tem um tempo adequado, né? Por mais que nós, através do nosso método, a gente consegue agilizar um pouco esse processo, mas mesmo assim demanda um certo tempo. E não adianta querer passar um carro na frente dos bois. Não vai conseguir, não vai. O organismo, ele tem um limite, né? Se você começa a querer fazer uma extravagância antes do período que você foi liberado, né? Se você não foi liberado ainda e quer fazer uma extravagância, você vai levar consequências sérias para o procedimento que você fez, né? Você não vai recuperar da maneira adequada, né? O seu organismo não está pronto para as atividades diárias, ele vai ter que usar muitas vezes energia em outras coisas que você quer fazer e muitas vezes a cicatrização vai ficar deficiente. Então tudo isso tem que pensar, porque muitas vezes a paciente, ela faz um procedimento, ela teve uma boa preparação, ela fez uma cirurgia, foi bem feita a cirurgia, mas no pós-operatório ela já quer voltar a atividades que muitas vezes não pode, né? E muitas vezes a paciente não sente uma dor, ela tá bem disposta, né? E ela acha que ela pode sair fazendo as coisas normais do dia a dia. Muitas vezes não pode. Por quê? Porque se ela voltar a fazer, vai gerar consequências, né? Tanto de cicatrização quanto de resultados finais o procedimento. Então, pós-operatório o médico falou, obedeceu, é religioso. Ou é isso, ou você não vai ter todo aquele resultado. Você tem que depositar confiança no seu médico, na equipe que te operou, na equipe que está fazendo o pós-operatório. Escutar e acatar o que o médico Escutar falou. e acatar. Ele é o especialista naquilo. Se ele pede tanto tempo, é porque ele tem embasamentos científicos, embasamentos da experiência dele, né? Que antes disso, você não vai ter um bom resultado. Então, realmente, acatar o que o médico fala é importantíssimo. E não querer agilizar as coisas só porque você não está sentindo nada. Isso é muito importante. E lembrar também, né, doutor Alexandre, que a cirurgia plástica e a medicina, ela é uma ciência biológica, ela não é uma ciência exata. Sim. Então, porque muitas vezes a gente faz alguns procedimentos, né, igual lasers, né, o Morphs, que é o microagulhamento robótico de alta frequência, tem paciente que 15 dias se recupera bem, tem paciente que vai gastar 2, 3 meses para recuperar. Então, porque depende do organismo de cada paciente também. Então, a gente tenta orientar, ó, dependendo do seu caso, vai gastar até 3 meses para seu organismo recuperar, porque você tem uma pele mais clara, né? Tem paciente que tem uma pele mais morena. Então, vai depender muito aí da individualidade de cada paciente. Então, a resposta também vai ser, não é uma resposta André, igual para todos. Muito bom você ter falado isso, e eu vou deixar um adendo aqui, que é o que a gente escuta
não vou falar todo dia, porque não é todo dia, é praticamente toda hora. Ah, mas a da minha amiga foi assim. Você não é a sua amiga. Você tem o seu organismo, ele vai recuperar da sua maneira. Cada um reage de uma maneira. Então você não é sua amiga, você não é aquela pessoa, né? Então respeite o seu organismo, respeite o seu tempo, né? Vamos acatar a orientação do médico e esperar que você se recupere da melhor maneira possível. Às vezes em você vai um pouco mais de tempo, o seu organismo é assim, né? Então vamos esperar, vamos acatar a orientação médica para que aí sim você tenha o melhor resultado possível. Eu queria falar também isso porque o pessoal associa muito e pergunta dentro do consultório sobre a questão de peeling químico, né? E algum tempo atrás teve um problema maior com um paciente, né? Claro, não é paciente nosso, a gente é paciente que ocorreu aí dentro da internet, e aí suspenderam o uso dos peelings químicos, né? Que é o peeling de fenol? Peeling de fenol, exato. Não tô falando de todos os peelings, gente, porque existem vários, tá? Mas o peeling de fenol que estava tendo uma procura muito grande. E aí, o laser de CO2, claro, ele voltou muito forte, né? Porque o quê? Ele é um laser que, dependendo do número de sessões, então vamos falar assim, 3 sessões dentro de 1 metro, que é de uma potência que a gente pode utilizar, ele equivale a um peeling de fenol. Olha só. Então, olha pra você ver a importância com um aparelho desse e assim, com um custo muito baixo. E mais seguro, né? E Léo? mais seguro. Mais seguro. Totalmente seguro. Então, assim, existe alguma contraindicação? Tudo bem, ele tem algumas contraindicações. Uma pessoa que tem uma melanina um pouco maior, uma pessoa de pele escura. Então, essa paciente, é claro, a gente tem que avaliar mesmo dentro daquele qual que ela vai estar enquadrada dentro daquilo para saber se poderia utilizá-lo, né? Mas a gente tem essas questões aí com os pacientes, igual principalmente aqui, que é um que eu tô querendo pegar tempo, né, Xandão? E nós vamos fazer nele, vamos mostrar o resultado aí também. Vamos virar paciente modelo. É isso aí, vamos Vamos virar organizar. paciente modelo pra gente pôr as fotos aqui. Próxima vez que tiver um próximo pó de plástica que fale desses procedimentos de fase, então vamos pôr nossa foto Foca aqui, no ó. rostinho dele aqui, Nós viu? vamos Que a pôr- gente vai gravar aqui Vou o pôr antes, minha foto tá? aqui, ó, na televisão O antes do e antes depois. e O depois. antes e depois, ó. Antes e Já foca depois. aqui que já temos o antes. E o legal... Yara Amaral já nasceu quase perfeita. Deixamos o nariz perfeito. Minha vez agora. Ó, e o legal é o seguinte, que a gente pode fazer o laser CO2 no centro cirúrgico, igual o Dr. Leonardo falou. Então faz muito na clínica, mas aquela paciente que já vai realizar uma cirurgia plástica e quer aproveitar a anestesia para não sentir dor, porque um dos receios é a questão de dor. Na clínica passamos a anestesia local, então para já melhorar muito esse aspecto ali, a dor para o paciente. E no hospital, quando faz a cirurgia, a gente aproveita a anestesia, porque aí a gente pode fazer uma potência maior para ter um resultado até melhor também. E doutor André, pode fazer em qualquer região do corpo? Quase todas as regiões do corpo a gente faz. Uma área que a gente faz muito com as pacientes, né? Queixa ali, não fala muitas vezes pra gente, mas fala pra enfermeira, faz pra nossa equipe, é o laser íntimo, né? O laser de CO2 íntimo na mulher, que é o rejuvenescimento íntimo. Então fazemos muito de rotina esse laser, porque melhora muito ali pra mulher, principalmente pós-menopausa, né? Menopausa, porque vai melhorar ali a mucosa vaginal, vai deixar um aspecto ali um pouco mais apertadinho. Então melhora muito, as pacientes gostam muito de fazer o laser íntimo, o laser também clareador ali da região da vulva. Então é um laser de muitas funções. Fazemos também para melhorar a cicatriz de paciente pós-cirurgia. Então ele é multifuncional. Incontinência urinária melhora bastante. Tantos pacientes sofrem com isso, né? Sim. E ainda tem muito pudor pra falar sobre isso, né? Sobre cirurgia íntima. E não tem que ter, gente. Se não tá satisfeita aqui com a colega, pode mudar. Com certeza. Não é? Com É igual certeza. você coloca o seio bonito, a colega, se não tiver bonita, a colega que pode mudar, ué. A modernidade, a tecnologia tá aí pra isso, né? Pra auxiliar na autoestima da mulher. Então não fica com pudor de conversar com o seu médico, né? Fazer cirurgia íntima fácil. E hoje nós percebemos que é um tabu, às vezes, falar um pouco do assunto, porém, 80% dos nossos pacientes hoje estão realizando a linfoplastia, né? Sim. Então é muito bacana que elas também estão se olhando este outro lado Aham. também, né? Porque é bacana até pro esposo, Sim. pro relacionamento, né? Sim. Pra tudo. Pra tudo. O importante é ser feliz. Né? Eu achei um negócio interessante quando ele tava falando, né? Que a gente até às vezes esquece de comentar, né? Porque é tão cotidiano da gente, né?
Mas quando o paciente ele está num processo cirúrgico ali corporal, né, a parte facial dele também, enquanto ele está de frente, porque às vezes o paciente tem que virar, né, ele está ali pronto ali para poder fazer procedimentos também. Então, fora laser, né, fora as tecnologias que a gente tem também, uma lipo de papada, né, uma blefaroplastia, um próprio uma cervicoplastia, uma otoplastia. Então, sim, existem várias cirurgias faciais, né, que a gente vai depois, talvez eu acho que era até interessante ter um podcast só disso, né, ou vamos falar só disso, porque é um assunto tão longo e são tantas cirurgias faciais, né, que envolve dentro daquela região, mas que o paciente pode também, durante o processo cirúrgico dele corporal, ele pode estar associando ali, é claro, dentro do tempo cirúrgico, né, associando algumas outras cirurgias e uso de também dos equipamentos aí também que vieram aí para ajudar a gente, e são vários equipamentos que a gente tem, não só o laser de CO2, né? E tem pacientes que fazem até procedimentos menos invasivos, né, doutor, no consultório. Eu lembro que teve paciente que fez até preenchimento, botox, aproveitou a anestesia também e já quis realizar tudo, né, doutor? Sim, porque eu acho assim, né, há uma variação de pacientes, né? Então a gente tem paciente que às vezes, igual tem um problema com a câmara hiperbárica, mas a gente tem problemas que às vezes com uma pequena agulha, né? Mas eu também me encaixo nesse, né, doutor? Ela sempre canta, né? Eu canto, eu choro, eu louvo assim a Deus quando eu tô sendo anestesiado, injeção, eles sabem disso. Eu posso gravar um Temos vídeo disso? Temos Isso que eu ia perguntar, temos vídeo? O Lúcio, ele sabe. Você tem um vídeo lá? Ele já gravou, Sim. tem vários vídeos meus quando eu tenho esse pavor, meu limiar de dor é baixo, sabe? Então, assim, eu sinto muita dor. Então, quando começa, eu já vejo assim, a agulha. Vai doer? Ai, meu Deus, de hoje eu não passo. Sem Senhor, encostar. foi Antes mesmo de encostar. a hora que passa aquele algodão com álcool, entendeu? Aí eu já sinto. Entendeu? Fala, meu Deus, de hoje eu não passo, acabou. Meu Deus, meu mexão. Entendeu? O que vai ser de mim? Vou morrer, não é assim? Doutor? É desse jeito. É assim. O que eu achei mais divertido, claro, que a gente também, além de tudo isso, a gente se diverte também no processo, que faz parte, né? Nós ali da Unique prezamos muito essa energia, porque a gente sabe que é um processo de transformação e a gente tá vivendo ali junto com a paciente, né? Foi quando você postou ali, você tomando anestesia, como é que foi? Um piabão, dois piabão? O doutor Yoshi falou assim, Yara, começa a contar os piabão, né? Assim que você começar a ser anestesiada. Aí o doutor falou, vamos começar a contar? Aí eu comecei, um piabão, dois piabão, três lisão do cão, piabão. Tô ficando mais bonito. Pai, apaguei. Só que eu cheguei até 15. Não, do 13 eu pulei pro 15. Do 13 já foi pro Eu 15 fui ali. pro 15. Aí é a hora que você viu que eu já tava assim, pá. Já foi, aí né? Aí eu piabão do cão, vou ficar mais bonita. Aí dormi. Doutor André, eu queria saber um pouquinho sobre a questão do pré-operatório de uma rinoplastia. É diferente de qualquer outra cirurgia corporal, por exemplo? Não, na verdade, Diego, a gente usa o mesmo protocolo do método CPI, tanto para a parte corporal como para a parte também de qualquer cirurgia facial. Porque muitas vezes o pessoal, mas é uma cirurgia só do rosto. Cara, mas ali se o paciente não tiver com as vitaminas, né, todas em dias, a parte hormonal toda em dia, a parte funcional, vai impactar no pós-operatório. Então, se ela não tiver com isso tudo em dia, vai ter uma cicatrização mais lenta, a chance da gente ter complicações, né, como a deiscência, infecção, aumenta muito. Então, a gente faz toda uma avaliação facial, corporal bem semelhante. Então, a gente pediu todos os exames da Yara pra gente ver como é que tava. A gente também faz toda essa avaliação também corporal e facial em 3D pra gente ver a parte óssea, ver a parte cartilaginosa, fazemos a simulação do antes e depois. Então é uma consulta muito bem detalhada. É que a gente fala que hoje a cirurgia plástica, principalmente com método CPI, não dá pra gente fazer uma consulta de 10 minutos. É uma consulta de 1 hora. Sim. Pra gente ver todos esses detalhes, pra gente preparar ela muito bem pra cirurgia. Com isso, ela vai ter um resultado melhor, vai ter uma segurança maior na cirurgia e uma recuperação mais rápida. Com certeza. E 1 hora apenas com vocês, né? Só Vocês com o time de médicos, cirurgião, né? Só com o time de cirurgião. Porque o processo em si demora em torno de, no mínimo, umas 2h30, porque passa pela enfermagem, passa pelo time ali de cirurgião. Se for o caso também de adquirir uma cirurgia, passa ali pelo time do comercial. Então, realmente é uma consulta 360, né? 360. A gente consegue analisar o Faz paciente. avaliação dos exames. Eu, por exemplo, precisei fazer
tomar mais vitamina, eu tava um pouco deficiente de vitamina, né? E aí, antes de operar, ele falou, não, Yara, tá precisando de vitamina, cadê essa vitamina aí, gente? Eu falei, então vamos fazer a reposição. Porque não é chegar e operar. As pessoas têm essa ilusão que é só chegar, marcar, ter o dinheiro pra pagar e eu vou... Não. O médico que faz isso, ele está sendo negligente com a paciente. Porque tem que ter todo um processo, gente. Isso é muito importante. Não é você chegar na clínica, ter o dinheiro para pagar e realizar. Não, você tem que olhar como que você está aqui dentro. Porque depois acontece alguma coisa, aí vai lá e culpa o médico, né? Não é assim que esse povo é custoso? Culpa o médico. Mas fez todos os exames, não é assim? E lá da Única faz tudo, gente. Você não faz cirurgia na hora que você quer, quando você quer, não é assim, de não? De forma alguma. Não é? Mesmo porque, Yara, que claro, você sempre foi uma pessoa que sempre cuidou do corpo, né? Mas a maioria das pacientes, às vezes, precisa desinflamar um pouco o organismo, né? Perder um pouquinho de peso. Não sei se você sabe, mas os nossos pacientes têm meta. E tem que chegar numa meta. Se não alcançar aquela meta, né, doutor? Ela não opera. Independente de pagamento, independente de qualquer coisa. Porque a gente preserva muito a questão primeiro, a segurança e o resultado da paciente. Porque a expectativa que cria ali naquele momento é muito grande. Então, para que vocês, né, consigam pelo menos suprir aquela expectativa, ela precisa chegar naquele objetivo da meta. Acho que vocês conseguem dizer isso melhor do que eu, né? Isso é tão importante, né, que o paciente hoje, eu falo assim que os pacientes hoje, né, todos os pacientes, né, quando ele vê hoje um Instagram e o acesso é muito fácil e os corpos são maravilhosos, eu estava vendo outro dia, que não sei se você chegou a ver isso, que eram as mulheres do pânico. Poxa, na minha época as mulheres do pânico era fenomenal, né? Era corpos espetaculares aquilo. E foi mostrar o vídeo, elas na época delas. E é hoje o corpo comum. Não é um corpo igual o padrão hoje vem. Que é aquele corpo detalhado, aquele abdômen tipo da Virgínia. E a expectativa ela é muito grande do paciente. Então, o que adianta de um paciente com um peso a mais para poder fazer uma cirurgia plástica? Ele tem que condicionar a perder o peso para poder adequar dentro de um padrão para poder fazer uma cirurgia. Com né? certeza. Hoje aí o André, o Alexandre pode falar melhor sobre isso aí, mas hoje eles estipulam a perda dela ali, e se ela não atingir aquela perda, ela não pode operar. Justamente o que a Yara falou. Não é questão financeira, é a questão de adequar o organismo, a vitamina, tudo mais do que envolve aquilo, para poder chegar na época da cirurgia, estar preparada e apta para poder operar. E o Dr. Leonardo falou uma coisa que é importante. Hoje a vida pro cirurgião plástico não tá fácil, não. Não, tá não, né? Porque que a gente pega, ó, de 20 anos pra cá, igual o Dr. Leonardo falou, as modelos, as paniquetes, né, 20 anos atrás, eram mulheres lindas. Se a gente for pegar o que elas eram hoje pra nossa realidade de 20 anos, hoje a paciente não aceita um resultado daquele. Sim. Não aceita. verdade. Hoje é um resultado pobre. Uma paniquete hoje é um resultado pobre, né? Porque ali não tinha uma lipo de alta definição, não tinha um remodelamento de costela. E é bonito, né? E é bonito, só que hoje a medicina e a cirurgia plástica evoluiu tanto, as tecnologias vieram, os resultados estão cada vez melhores, que hoje o resultado é um resultado pobre delas, entende? A paciente quer um resultado ainda melhor. Então, para o cirurgião plástico está muito difícil e a gente entregar esse resultado e alinhar isso com o paciente. Então, o nível de exigência hoje é muito alto para a gente da cirurgia plástica. Então, como a gente trabalha com alta performance, então a gente tem que alinhar muito isso com o paciente, que a gente precisa dele desinflamar o corpo dele, para a gente entregar esse resultado, para a gente conseguir entregar isso que o paciente está esperando. Com certeza. Por isso que hoje eu tô no comercial, tá, gente? Bem mais fácil, né? Com certeza. Gente, é o que eu sempre falo, que é a verdade. Se você quer um resultado mediano, pode procurar qualquer outra clínica que ela irá te entregar isso. Agora, se você quer um resultado de alta performance, é apenas na Única Cirurgia Plástica Avançada, porque só lá você vai encontrar o nosso método CPI, o Dr. André, o Dr. Leonardo, o Dr. Alexandre, o Dr. Yoshio Sagata, que é o famoso Dr. Arigatô, Arigatô. Dorama. Eu sempre confundo, falo do Dr. Sashimi, mas é Arigatô, É né? Arigatô, Dorama. É Arigatô, Dorama. Então, brincadeiras à parte, gente, porque realmente hoje tudo que nós temos na clínica é algo que você não irá encontrar em nenhum outro local, porque nós somos a primeira clínica integrativa do mundo.
Então eu queria até aproveitar e pedir pra Yara convidar as suas seguidoras para conhecer a clínica, não só para marcar uma consulta, mas pode ir lá tomar um café com a gente, bater um café, papo. hein? E que cappuccino, né, Yara? Querida? Passando aqui então para convidar vocês que ainda não conhecem a Unique. Isso também, gente, não é só para quem é de Uberlândia, não. Eu falo que a Unique hoje ela tem uma estrutura gigantesca para estar recebendo quem é de fora de Uberlândia, porque eles operam pessoas do mundo inteiro. You are the world, internacional, meu amor, com uma isso estrutura. Mesmo. Eu acho bacana falar sobre essa estrutura, porque não é qualquer clínica que te dá esse retorno. Te busca no aeroporto, questão de hospedagem, eles resolvem tudo. Tem a questão das enfermeiras, porque às vezes a pessoa não tem alguém para acompanhar. Você não fica sozinha hora nenhuma, em nenhum momento. Aqui em Uberlândia. Você veio para Uberlândia, você não precisa conhecer ninguém, não. A Unique traz todo esse conforto. Sim. Então, o meu convite não é só para você, que é daqui de Uberlândia, é para todo o Brasil, para todo mundo. Venha viver essa experiência. Eu vivi, eu vivo e eu indico porque eu tenho um nome, uma credibilidade muito grande. Então, se eu estou indicando, vocês podem ter certeza de cadeira cativa que é bom. É bom não, é excelente. Por isso eu sou paciente. Combinou. Combinou, olha só. Vamos marcar esse o novo jargão da Yara agora. Yara, vou até compartilhar uma curiosidade com você. Hoje, na clínica, nós recebemos só neste ano 32% de pacientes são fora do Brasil. Olha. E só neste ano já operamos mais de 23 países. Uau! Palmas! Sensacional. Sensacional. Então hoje o nosso nível não é apenas Brasil, é nível mundial mesmo, viu? Como é que fala? World. É isso aí, gente.